Deus é bom. Diz que Deus é bom, irmãos. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante. Hoje nós estamos encerrando a nossa primeira série do ano de ministrações, tanto no culto quanto na célula, que é a série Superação. Nos últimos domingos nós falamos sobre o primeiro, na primeira hora do dia buscando ao Senhor, no primeiro dia da semana, buscando a Deus no culto, na primeira semana do mês jejuando e dos primeiros frutos entregarmos o nosso dízimo. Na segunda semana nós falamos sobre como superar o fracasso, como romper, como vencer, como progredir, como virar a página e recomeçar. Na terceira semana falamos sobre o eu já tentei de tudo. E interessante que nós estamos falando tanto no culto e estudando durante a semana em nossas células. E na última semana foi tão interessante aquele texto, quando aqueles amigos levaram aquele amigo enfermo para ser curado. E hoje, encerrando a série de ministrações, nós falaremos, de certa forma, na célula nós falaremos sobre superar a mentira dos rótulos e a força do medo. E hoje eu quero mostrar para a igreja sobre um novo estilo de vida que Jesus nos possibilita. Um novo estilo de vida, uma nova alternativa, um novo caminho, uma nova direção. Por isso, com a sua Bíblia aberta, façamos a leitura nesta noite. Efésios capítulo 4, do 1 em diante. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, vou até reler, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração,
os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, deixando o que, irmãos? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao aquele que furtava, não furte, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Feche os teus olhos, coloque sua mão sobre a sua Bíblia e declare comigo: esta é a minha Bíblia, e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Espírito Santo, vem nos instruir nesta noite, vem ministrar aos nossos corações. Queremos sair deste ambiente renovados pelo teu poder, presença e glória. Seja bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amados, superar qualquer dificuldade ou problema em nossas vidas não é uma tarefa fácil. Superar rótulos, mentiras, superar inverdades, superar fantasias, enfim, tudo isso é um grande desafio. Não é fácil rompermos, não é fácil deixarmos uma velha vida com velhos hábitos de lado e começarmos uma nova proposta. Mas para que de fato vençamos o pecado com o seu poder, a primeira verdade que precisamos entender nesta noite é que precisamos mesmo ter um novo estilo de vida. Diga comigo: eu preciso ter um novo estilo de vida. Interessante que nós lemos todo o capítulo 4 de Efésios, e do verso 1 ao verso 16, o apóstolo Paulo, ele trata da unidade da igreja. Neste parágrafo ele bate muito na questão da pureza da igreja, uma igreja pura, uma igreja santa. E a pureza, querida igreja, ela é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser um povo impuro. O povo de Deus não pode ser um povo que flerta com o mundo, com o pecado e com a carne, porque o apóstolo João é claro em uma das suas epístolas ao afirmar que quem ama o mundo não ama o Pai. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o mundo, ou nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, ou nós vivemos na imundície do pecado. Não há um meio termo. Não tem como ficarmos em cima da ponte, não tem como queremos ficar socializando de ambos os lados. E interessante que neste capítulo Paulo faz 3 divisões claras. A primeira, ele faz uma admoestação, uma correção. Na segunda ele argumenta, e na terceira ele faz uma aplicação prática da nossa vida, da nossa postura, do nosso proceder diário. E na admoestação paulina, a grande verdade é que há uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos. Talvez você não entenda o que é o gentio. O gentio, quando você lê na Bíblia, é aquele que não está aliançado com Deus, é aquele que vive na ignorância do mundo e do pecado. O Senhor Jesus, Ele nos chama para uma nova vida, Ele nos chama para vivermos novidade.
E a palavra de Deus é clara que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Eu disse que você é uma nova criatura. E é tão verdade que Paulo descreve os pagãos e chama a atenção, primeiro, pela vaidade dos próprios pensamentos. Segundo Paulo, os gentios são vaidosos nos seus pensamentos. Segundo, são obscurecidos de entendimento, ou seja, a visão está cega. Eles não entendem, não conseguem compreender as verdades eternas, não entendem o céu. Os gentios não entendem o porquê de você jejuar, o porquê de você levantar cedo para orar. O pagão, ele não entende o porquê de você devolver o seu dízimo, não entende o porquê de você ir à igreja, ele não entende o porquê das suas disciplinas espirituais, porque o entendimento dele está obscurecido. Mas Paulo também deixa claro que eles vivem na ignorância. Eles não têm conhecimento da vida de Deus, eles não conhecem. Por isso que Paulo em outro texto diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo. O mundo não consegue entender, o mundo não consegue compreender o porquê de amarmos a Deus, o porquê de devotarmos a nossa vida a Ele, o porquê de abrirmos mão de prazeres e desejos carnais e mundanos, para buscarmos a glória e a presença do Senhor. Sabe como que é o caminho dos gentios? O caminho dos gentios é o contrário do caminho do cristão. Porque quando nós somos cristianizados, quando recebemos a fé em Cristo, quando nos convertemos a Jesus, a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento. Se nós não nos arrependermos da velha vida, se nós não nos arrependermos da vida que outrora levamos, nós seremos apenas religiosos mundanos. O arrependimento, ele é fundamental. E há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O remorso você sente momentaneamente e passa. Você volta às velhas práticas, você volta a fazer aquilo que você ficou contrariado. Entretanto, o arrependimento é uma condição que provoca ruptura e mudança. O arrependimento é sine qua non na vida do cristão, é uma condição necessária. O arrependimento é algo fundamental para que tenhamos. Se nós não nos arrependermos diariamente, se nós não voltarmos o nosso coração para Deus, nós seremos tomados pelo medo, nós seremos tomados pela angústia, e nós passaremos a confiar no dinheiro, no mundo, nas circunstâncias, e nunca no Senhor. Verdade ou mentira, irmãos? Verdade. Precisamos nos arrepender, porque o arrependimento nos leva à confiança em Cristo. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu entrego a direção da minha vida para Jesus, eu confio nele, eu descanso nele, eu sei que ele é o bom pastor, eu sei que ele me guardará, eu sei que ele me protegerá, eu sei que ele me sustentará. Não importam as circunstâncias, não importam os problemas. Por isso que o profeta Abacuque disse: ainda que o produto da videira minta, ainda que não haja o produto da oliveira, ainda que no curral falte leite, contudo eu descansarei, confiarei, vou crer no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como o da corça e me faz andar em lugares altos. Essa é a verdade de Deus. E a ordem do apóstolo Paulo neste capítulo é: não mais andeis também como andam os gentios. Não andeis como vocês andavam antes. Não andeis como as pessoas que não creem. Porque ele está falando sobre um caminho mais nobre, ele está falando sobre um nível superior, ele está falando sobre uma proposta do céu, ele está falando que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos do céu, nós somos do céu, nós temos um Deus que habita dentro de nós. As circunstâncias não podem falar mais alto que a nossa fé em Cristo Jesus. Mas nós não podemos permitir que o estilo de vida gentílico se transforme em nosso estilo de vida. Mas qual é o estilo de vida dos gentios? Primeiro, segundo Paulo, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O pensamento do pagão, do gentio,
daquele que não crê em Deus, daquele que não confia em Deus, é um pensamento fútil. Ele está em todo o tempo voltado para os bens materiais. Ele pensa que quando trocar de carro ele será feliz, troca de carro, continua infeliz. Ele pensa que quando trocar de mulher ele será feliz, troca de mulher, não deu certo. Ele pensa que quando ele mudar de emprego e ganhar mais ele será feliz, não deu certo. Ele pensa que quando ele estudar e formar ele será feliz, não deu certo. É como quando éramos crianças. Meu sonho é ganhar uma bicicleta. Quando ganhávamos a bicicleta, na primeira noite ela dormia ao lado da cama. Depois de alguns dias ela estava jogada lá no fundo do quintal. Por quê? Porque nada deste mundo consegue preencher o vazio que há em nosso coração. Só que aquele que não crê em Deus, ele é fútil, ele é soberbo, ele é cheio de empáfia. É ele, ponto. Ele sabe mais, ele é mais capaz, ele é mais inteligente, ele é superior aos demais. Para isso ele passa por cima de todos, ele enfrenta todos, ele argumenta com todos, porque ele não tem um Deus sobre ele. Ele não tem alguém que o guarda, ele não tem alguém que o protege, ele não tem alguém que está com a mão sobre ele. A segunda característica, irmãos, é que os incrédulos, segundo Paulo, têm um entendimento obscurecido. Eles não conhecem as Escrituras Sagradas. Eles podem ler a Bíblia de capa a capa, contudo eles não tiveram a revelação do Espírito. É muito diferente quando eu leio a palavra de Deus, teoricamente, e quando eu leio a palavra de Deus, com a revelação, com a instrução, com a voz do Espírito de Deus em minha mente e na minha vida. O entendimento está obscurecido. Em Romanos 1:22, Paulo diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles achavam e acham que são sábios, quando na verdade são loucos. Estão vivendo um devaneio. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Talvez você aí, jovem, esteja pensando: eu preciso cuidar do meu futuro. O que vai ser do meu futuro? Eu tenho que pensar no meu futuro. Reforma da Previdência, eu faço uma previdência privada, eu faço um investimento no Tesouro Direto, eu faço economia. Você tem todo o direito e faça mesmo. Eu também faço. Entretanto eu lhe pergunto: e a sua eternidade? O que é maior, o seu futuro ou a sua eternidade? O que é mais importante, o seu futuro ou a sua eternidade? Nós não podemos pensar como os gentios, nós não podemos permitir que esse pensamento limitado, carnal, temporal, seja também o nosso pensamento. O apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma postura. Só que hoje nós estamos cheios de ídolos, e os nossos ídolos são falhos como nós, são seres humanos cheios de limitações, e vamos vivendo a vida, e a lá pagodinho, vamos deixando a vida nos levar, e quando menos imaginarmos, as oportunidades de Deus terão passado, as portas terão fechado, e nós entraremos numa angústia e frustração fortíssima. Os gentios, eles são alheios à vida de Deus, eles vivem separados de Deus. E aqui eu quero dizer que todo mundo hoje em dia normalmente fala que crê em Deus, mas aquele que crê, prova a sua fé. Existe uma grande diferença na pessoa falar que crê em Deus e que é aprovado mediante a prova, e aquele que diz da boca para fora: eu creio em Deus. O crer tem que ser acompanhado de obra. A fé sem obras, ela é falsa. Quando eu creio em Deus, eu descanso em Deus. Quando eu creio em Deus, eu obedeço a instrução de Deus. Quando eu creio em Deus, eu giro a minha vida para o rumo de Deus. Quantos estão aqui comigo? Os gentios também têm uma dureza de coração. A palavra que o apóstolo Paulo usa no texto é poroses. Poroses, poros, era uma pedra mais dura que o mármore, e significa coração petrificado.
coração insensível, coração duro, coração que não é quebrantado. Quantas pessoas, amados, quando eu comecei a ministrar lá por volta de 2006, eu falava que eu não gostava de falar, ministrar e orar em momentos fúnebres ou no hospital. Só que hoje, irmãos, eu percebo que são os melhores lugares, porque em meio a um velório, o ser humano percebe que ele não é nada, ele não pode nada. Em meio à enfermidade, o ser humano reconhece que todo o dinheiro do mundo, que nem o Albert Einstein, será capaz de debelar aquela enfermidade. Será? Se precisaremos de uma medida tão dura assim, para que o nosso coração seja quebrado? Será se resistiremos até o dia mau, para nos aproximarmos de Deus e vivermos com Deus? Permita que o Espírito Santo desça um martelo do céu no seu coração, que Ele possa quebrar esse coração insensível, esse coração duro, esse coração religioso, esse coração que ouve mas não pratica. Em Tiago 1:22 diz a palavra: tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós não podemos admitir o estilo de vida dos incrédulos como o nosso estilo de vida. Isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir que percamos a capacidade sensitiva, a sensatez, ouvirmos a voz do Espírito, sermos guiados pelo Espírito de Deus, recebemos direções vindas do poder do Senhor. Amados, o pecado, ele tem um poder terrível de petrificar o coração do homem. O pecado congela, o pecado esfria, aí o culto passa a ser desinteressante, a célula passa a ser chata, a oração se torna entediante, o louvor já não é mais o louvor, aí que é o axé, aí que é o novo samba, que é o último modão. Por quê? Porque se distanciou, porque está vazio de Deus, porque permitiu que o pecado tomasse conta, permitiu que o mundo entrasse no coração. Este é o estilo de vida dos gentios, este não é o nosso estilo de vida. O apóstolo Paulo diz que a entrega de solução para cometer toda sorte de impureza. Um ser mundano, ele não refreia seus desejos e vontades, ele quer a todo custo se satisfazer. Não existem princípios e ou valores, porque o que está no centro é o ego, é a vontade, é o desejo de realizar aquilo que ele anseia. Sabe, amados, temos que tomar muito cuidado com os pensamentos malignos, que é o que eu posso chamar de trevas mentais. Pessoas que estão cheias de pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos depressivos, pensamentos que sempre estão colocando os outros na berlinda, sempre estão condenando, julgando, impondo sobre os outros o padrão que eles não têm. Nós não somos desse nível, nós já fomos, mas hoje nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. 4 pessoas me ouviram, eu disse que fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos permitir a dissolução, a lascívia. Essa palavra no grego é aselgeia, que significa disponibilidade para qualquer prazer. Disponibilidade para qualquer prazer, desde que seja prazeroso, estou aqui. Desde que seja maravilhoso, eu quero. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Não é porque os outros estão fazendo que eu faço também, não é porque os outros estão indo que eu vou também, não é porque nós vivemos num mundo alienado dos princípios de Deus que nós nos alienamos também. Nós somos o povo de Deus, exclusivo, raça eleita, sacerdócio real. Sabe, queridos, os gentios, eles se entregam à avidez, à arrogância, são soberbos, orgulhosos, desejo de possuir, desejo ilícito de possuir o que pertence ao outro.
E tudo isso que eu falei é o retrato atual da nossa sociedade pós-moderna. É isso que nós vemos no mundo. Todos esses acidentes que nós vimos neste princípio de ano foram acidentes que na verdade não são acidentes. Os homens colocaram o dinheiro acima da segurança. Tanto nessa semana quanto semana retrasada, foram desastres, não apenas ambientais, mas humanos. Humanos. Quando nós paramos de amar o próximo, quando paramos de cuidar do próximo, quando paramos de servir o outro e nos preocupamos apenas conosco, esse é o padrão atual que temos vivido. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto, do verso 20 ao 24, acompanhe comigo na sua Bíblia, Efésios 4, do 20 ao 24, vocês estão aqui comigo, sim ou não? Olha o que Paulo disse: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato, quanto à velha vida, quanto antigamente, vos despojeis, jogais fora, tire o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Queridos, se antes eu falei do caminho dos ímpios, Paulo está deixando claro o nosso caminho. Qual é a proposta de Deus para nós? Qual é o caminho do cristão? A ênfase agora é novamente sobre a mente. A minha mente, a forma que eu vejo, que é o que nós chamamos de cosmovisão, a minha visão de mundo, como que eu estou enxergando o mundo, como que eu estou vendo as oportunidades que estão diante de mim, as portas que se abrem na minha vida. Nós não podemos ter aquela visão pequena como outrora, mesquinha, tacanha, limitada. Jesus nos libertou para vivermos uma nova realidade. Jesus entrou em nossa vida para vivermos no princípio do céu e não da terra. Por isso que Paulo fala sobre se de fato o tendes ouvido. Será se nós o temos ouvido? Será se nós o temos colocado em prática em nossas vidas? Será se de fato nós estamos abertos para aquilo que Cristo tem? Ou estamos vivendo uma utopia religiosa? A gente vem ao culto, ouve um sermão, louva, vai embora e vive como um ímpio, como uma pessoa depravada, como uma pessoa que não vive as normas e as regras do céu. O apóstolo Paulo deixa claro que nele nós fomos instruídos. Por isso que não existirão desculpas no dia que chegarmos no céu. Que desculpa que você vai dar? Ah, Deus, eu trabalhava demais. Para com onda. Essa desculpa não vai colar. Ah, Deus, eu não tinha tempo. Essa desculpa não vai colar. Por isso que mais uma vez eu digo, entre o futuro e a eternidade, invista nos dois, mas o seu maior investimento tem que estar no maior tempo, que é a eternidade. Porque não existirão justificativas para inoperância, não existirão desculpas para aquilo que fizemos e não fizemos em nome dele. O apóstolo Paulo também fala sobre renovar o espírito do entendimento. Não é porque as pessoas defendem, pensam e acreditam que eu também posso defender, acreditar e pensar. Renovar o entendimento, renovar o princípio. Eu agora não ando segundo o mundo, eu não ando segundo os princípios que os meus amigos andam, eu ando nos princípios de Deus, porque no princípio de Deus não tem peso, no princípio de Deus não tem condenação. Romanos 8:1. Agora em Cristo nenhuma condenação há, nenhuma condenação há. É um princípio libertador, é um princípio transformador. E aí Paulo diz: e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade.
Eu quero te dizer algo, que o nosso primeiro desafio enquanto discípulos de Cristo é aprendermos a Cristo e não sobre Cristo. Eu leio como professor, eu leio sobre Nietzsche, eu conheço em partes a vida de Nietzsche, eu conheço sobre a vida de René Descartes, eu conheço sobre a vida de John Locke, eu conheço sobre alguma coisa de Castro Alves, de tantos e tantos escritores, poetas, cantores, mas eu não conheci nenhum deles intimamente. Tem muita gente, preste atenção, que vive no engano de saber sobre Cristo, mas não aprender a Cristo. Paulo, ele é claro no texto bíblico: aprender a Cristo, caminhar próximo, ouvir, entender os princípios, entender os valores. Por isso que naquele dia Jesus disse: muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu realizei milagres em teu nome, e ele dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer sobre não é o suficiente para estar aliançado com Cristo. Você precisa mergulhar no Senhor. Eu lhe pergunto nessa noite, como foi sua primeira semana de jejum? Quanto tempo você orou essa última semana? Como está a sua busca por Deus? Como está o seu processo de santificação? Ou você tem vivido alheio à verdade de Deus? A opção é sua. Se Cristo não obriga, quanto mais eu, um simples pastor, obrigarei? Jamais. Mas você nunca poderá dizer que eu não sabia. Eu sinto muito. Você veio ao culto hoje e agora você sabe a verdade. Como cristãos, nós precisamos aprender a Cristo e não sobre Cristo, porque Cristo é a substância, Ele é o ambiente de ensino, Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que transforma, Ele é a verdade que cura, Ele é a verdade que renova a nossa mente, Ele é a verdade que muda a nossa vida. Precisamos entender esta verdade, precisamos ouvi-lo, precisamos praticá-lo, precisamos vivê-lo. O apóstolo Paulo fala sobre, queridos, nós abrirmos mão de um velho hábito, de um velho estilo de vida e nos revestirmos de Cristo. E quando nós nos revestimos de Cristo, nós perdoamos 70 vezes 7. Nós amamos o próximo. Nós saímos de nossa casa e evangelizamos. Nós abrimos a nossa casa para uma célula. Eu me disponho a fazer a obra de Deus. Eu me disponho a servir a Deus. Mas enquanto eu sei sobre Cristo, eu vou a um culto aleatoriamente. Eu trabalho muito. Eu tenho muitos compromissos, muitos afazeres. Tudo bem. Viva como os nécios. Mas cuidado, porque aquelas 5 nécias ficaram para trás nas bodas do Cordeiro. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical. Há um contraste evidente entre o velho homem e o novo homem. O velho se corrompe, o novo é criado segundo Deus. O velho era dominado por paixões descontroladas, o novo foi criado em justiça e retidão. O velho busca os desejos do mundo, o engano, enquanto que a justiça do novo é da verdade. O pagão se corrompe por causa da futilidade da sua mente. O cristão se renova por causa da renovação da sua mente. Tornar-se cristão, escute isso, envolve tirar as vestes da sepultura do velho homem e se vestir de nova roupagem. Uma nova vida, uma transformação plena. E aí no capítulo, Paulo passa do versículo 25 ao 32, fazendo uma aplicação da nossa vida. Como devemos proceder? Paulo não apenas ele expõe princípios e valores que devem nortear a nossa fé e a nossa vida, mas agora ele traz aplicações diferentes para o contexto. Ele chama alguns pecados pelo nome, e ele menciona 5 pecados, que nós devemos nos atentar quanto a eles. E é interessante que as ordens negativas, elas vêm balanceadas por ordens positivas.
Acompanhe comigo. No versículo 25, Paulo fala: por isso, deixando a mentira, negativo, fale cada um a verdade. O cristão não é um mentiroso. Uma pessoa que nasceu de novo não enche a boca de mentira. João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Quando você pratica mentira, você está mostrando de quem você é filho. Pode ler lá em casa, João 8,44, lê o capítulo inteiro, que Jesus está batendo de frente com religiosos, com pessoas que pensavam entender e conhecer, e quando na verdade estavam sendo filhos do diabo. O que tem saído da nossa boca? Sabe qual que é a pior coisa do mundo? Quando você liga numa empresa em João Pinheiro, principalmente de prestação de serviço, fulano arrumou? Está quase pronto. Mentira. Não arrumou nada, está parado lá 2, 3 semanas. Você liga no outro dia, e aí? Não, é que a gente teve um probleminha aqui, ó, mas daqui a pouquinho eu te retorno. Mentira. Mentira. Você liga numa operadora de alguma coisa, não, você liga para pedir um sanduíche, uma pizza, já saiu. Mentira, nem fez. Não existe mentirinha, mentira e mentirona. Mentira é do diabo e pronto. E a mentira tem pernas curtas. Isso é um ditado popular. A mentira não é de Deus. Você tem que rever a sua palavra. Porque ou você é um novo homem recriado em Cristo, ou você anda segundo o velho homem. O diabo é o pai da mentira. Quando falamos sobre a verdade, falamos a verdade, Deus trabalha em nós. Quando falamos a mentira, o diabo está agindo. Os mentirosos são aqueles que não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. E o primeiro pecado condenado na igreja primitiva foi o pecado da mentira, Atos 5, do 1 ao 11. Mas Paulo fala sobre um segundo pecado. Nos versos 26 e 27 ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Há 2 tipos de ira: a ira justa e a ira injusta. Nós precisamos ter a ira justa. A ira justa de Wilberforce contra a escravidão na Inglaterra, a ira justa de Moisés contra a idolatria, a ira justa de Lutero contra as indulgências romanas, a ira de Jesus no templo expulsando os cambistas. Entretanto, queridos, para irarmos, Paulo fala sobre uma permissão através de 3 negativas. Você pode irar, contudo, você não pode pecar. Temos que nos assegurar que a nossa ira esteja livre do orgulho, do despeito, da vaidade, do espírito de vingança. Segundo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, esposas. Às vezes nós maridões, eu sei que nós somos quase que perfeitos, mas em alguns momentos nós temos assim alguns relances de falhas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, irmã. Perdoe. Ele é um santo. Ele é uma bênção. Ele é um pedaço do céu na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí, profético? Paulo aqui está falando sobre não armazenarmos a ira, não guardarmos no coração, não alimentarmos. Muitas vezes tem pessoas que construíram uma retroalimentação da ira, vivem alimentando, e por isso vivem angustiadas, vivem aflitas, vivem fora do propósito de Deus. Terceiro, e Paulo diz: e nem deis lugar ao diabo. Ou você na sua vida, você dá lugar a Deus, ou você dá lugar ao diabo. Paulo fala também sobre o roubo. Pelo alto das horas eu não vou me gastar neste tema, mas uma frase que eu gosto muito é: tem pessoas que querem o que você tem, mas não querem pagar o preço que você paga. Tem os ladrões de alegria, os ladrões de sonhos, os ladrões de projetos. Quando você vê o outro bem sucedido, você não sabe
as lutas que ele enfrentou, as batalhas que ele teve para alcançar aquilo. Se você quer ter algo igual, similar ou parecido, pague o preço, faça valer a pena, se esforce, se sacrifique se necessário for, mas não queira aquilo que não é seu, desde o bem material até a esposa do seu próximo. O quarto pecado que Paulo fala é sobre palavras torpes, e aqui eu preciso gastar uns 2 minutos. Nos versos 29 e 30, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quem tem outra versão aí para a palavra torpe? Alguém tem outra versão? Que fazem mal aos outros. Alguma outra versão? Não? Que glória, hein? Vocês nem estão com Bíblia ou estão? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. 29. E sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. A palavra torpe no grego é sapros, e ela emprega para árvores podres e frutos podres. Tem muito cristão que é como as árvores de Belo Horizonte. Está lá, beleza, mas quando vem uma chuva mais forte, uma ventania, aquela árvore cai, porque as raízes estão podres, não tem força, não tem resistência, não tem energia vinda de Cristo, não é verdadeiro, está podre. Palavras torpes, chulas. Nossa comunicação, ela precisa ser boa, ela precisa edificar, construir. Se for para falar bobagem, cale a boca. Cale a boca. Pare de falar bobagem, pare de falar besteira. E palavrão. Eu fico estarrecido quando eu estou dando aula e eu vejo um aluno que eu sei que é de Jesus, indo na onda daqueles que não conhecem o Senhor, falando asneira, tolice, bobagem. Como está o seu vocabulário? Você tem construído? Tem edificado? A sua comunicação é necessária? Ela transmite graça aos que ouvem? Jesus disse que há uma conexão entre a boca e o coração, porque ele disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E por fim, a amargura. Nos versos 31 e 32, Paulo disse: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quais são as atitudes relacionadas a atitudes pecaminosas nos relacionamentos? Amargura, um espírito azedo. Nossa, tem mulher que é azeda demais, misericórdia. Verdade, gente. E não é só naqueles dias, não. Tem mulher que é chata. É verdade, irmãos. É verdade. Eu sei que você aí, maridão, não tem coragem de falar. Fala não. Então depois o negócio fica feio lá na sua casa. Você tem que ser agradável, irmã. Irmãos, minha esposa, ela tem que dar umas aulas aqui nessa igreja. Porque eu vou te falar, sabedoria chegou e ficou. Mas é aquela coisa, sabedoria chama sabedoria, né? Tem que defender o meu lado, né? Irmãos, quando eu estou chegando em casa, ela me recebe cheirosa, glória. Ela me recebe com sorriso. Ela me recebe com ordem na casa. Agora tem mulher azeda que o marido mal coloca o pé na casa, já vem reclamando, murmurando, gritando. Isso é chato demais. Coloca louvor na sua casa, irmão. Encha a sua mente de música de Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia. Jogue as suas angústias e mazelas aos pés de Jesus Cristo e deixe o bálsamo de Deus curar o seu coração. Eu sei também que tem muito homem azedo, homem mal-humorado também, homem que enfrenta problema o dia inteiro no trabalho e chega à noite e desconta tudo sobre a esposa. Vigia.
Tem uma historinha que conta de um trabalhador, não sei se eu já contei aqui, se tiver contado eu vou contar de novo. Ele foi trabalhar na casa da pessoa e o carro dele deu problema e a pessoa disse: não, eu vou te levar em casa. E aí ele foi levá-lo no final do dia. Aí ele virou para ele e falou assim: não, vamos entrar, eu quero que você conheça a minha família, bem rapidinho, beleza. Na hora que ele estava chegando, entrando em casa, ele foi e pegou numa folha. Aquele moço achou estranho, entrou, cumprimentou. Na saída ele não aguentou não, a curiosidade perguntou: escuta, por que na hora que nós chegamos você pegou naquela folha? E ele disse: eu faço isso todos os dias, e quando eu chego e pego nessa folha, eu estou deixando as minhas tristezas, as minhas angústias e as minhas chateações, para não jogar em cima de quem não tem nada a ver. Longe de vós toda cólera, fúria, raiva, rancor, ira, hostilidade, marido mal-humorado. Já que estamos falando, vamos falar agora também da classe, que só sabe dar patada na esposa, nos filhos, é grosseiro, só chama de meu bem para boa noite, não é carinhoso ao longo do dia, não é atencioso, blasfêmia, falar mal dos outros, principalmente pelas costas. Eu já disse e repito, quando Pedro fala de Paulo para mim, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Vamos vigiar, vamos policiar. A malícia, desejar tramar o mal contra as pessoas. Sabe, queridos, hoje quando eu peguei esse estudo, eu comecei no capítulo 6 e eu acredito que o Espírito de Deus me voltou 2 capítulos, porque isso era para alguém aqui nesta noite, para mim também. Nós estudaremos ao longo dessa semana nas nossas células sobre superarmos todos esses rótulos e mentiras do inferno. Mas eu quero que você pegue o seu informativo, que eu quero ler algo muito forte que está no seu informativo. Lá na página 3, nós já estamos finalizando. No parágrafo acima da conclusão, a equipe de louvor já pode subir, por gentileza. Página 3, última página do estudo de célula dessa semana. No penúltimo parágrafo, que não é parágrafo, diz assim: John Wesley, o famoso pregador do século XVIII e fundador da igreja metodista, disse: eu nunca experimentei mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Sempre que eu percebo medo e sentimentos assustadores me alcançando, eu apenas fecho meus olhos e dou graças a Deus, porque Ele ainda está no trono, reinando sobre tudo. Ao fazer isto, imediatamente eu me conforto na certeza de seu controle sobre todos os assuntos da minha vida. Eis um caminho apontado por John Wesley, mediante a oração, nós lançarmos sobre ele todos os perigos, todas as angústias, toda a vontade de viver como o velho homem e vivermos decididamente a nova vida em Cristo. Coloque-se em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor
seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, Ele me ama, e o seu amor é tão grande. Deus me ama, Ele me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos. Fecha os teus olhos. O primeiro passo para tomarmos posse do amor de Deus é mediante o arrependimento. Nos arrependermos da velha vida e assumirmos um posicionamento em Deus para vencermos o velho homem, para vencermos os rótulos, para vencermos as mentiras, para vencermos o poder do pecado e para vencermos todo o poder do inferno. Eu quero que você coloque suas mãos sobre o seu coração, e se assim você crê, eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo da minha vida de pecado, mas eu tomo a decisão de me despojar o velho homem com as suas práticas e pecados, e nesta noite eu me revisto do novo homem recriado em Cristo para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida. Jesus, eu reitero que Tu és o meu único Senhor e suficiente Salvador. A minha vida é Tua, eu lhe pertenço. Erga suas mãos, entregue ao Senhor a sua vida, entregue ao Senhor as suas palavras, entregue ao Senhor os seus pensamentos, entregue ao Senhor os seus sentimentos, entregue ao Senhor tudo o que você é, entregue a Ele e receba do amor do Pai, receba do amor do Pai, receba do amor do Pai. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Declare, igreja, faça dessa canção a sua oração nesta noite. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou, Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Oh, Deus me ama, e o seu amor é tão grande. Erga suas mãos e declare: Deus me ama, e Ele está sempre
Eu quero ouvir sua igreja com as mãos erguidas dizendo: Deus me ama. Ele me ama e o seu amor é. Você pode aumentar o volume da sua voz. E Ele está sempre de braços abertos. Feche os teus olhos. Pense agora em tudo que foi ministrado nesta noite. Quais são as áreas em sua vida que precisam de conserto? Quais são os ajustes que precisam ser feitos? O Espírito Santo diz ao meu coração: não é tempo de remendos. É tempo de vestes novas. Pare de remendar. Jogue fora. Jogue fora. Espírito Santo, eu oro a Ti e eu lhe peço: testifica diante de cada filho e filha do Senhor nesta noite, como uma tela aberta diante dos olhos espirituais, as arestas que estão tortas, aquilo que está fora do comando do Senhor, as pontes que precisam ser quebradas, as pontes que precisam ser reedificadas. Santifica a tua igreja nesta noite. Lava as nossas mãos, purifica o nosso coração, move em nós o Espírito da verdade. Se há alguma cegueira espiritual, em nome de Jesus eu lhe digo: Satanás, tire agora toda cegueira, toda surdez, todo impedimento. Eu declaro agora sem impedimento, sem barreira, sem limitação. Eu profetizo nesta noite o liberar das águas do Espírito, que o seu coração que chegou aqui nesta noite amargurado, que ele saia daqui exalando amor, exalando fé, exalando confiança. Erga suas mãos, erga suas mãos. Receba nesta noite, receba nesta noite. Vem com teu rio, Deus, algo novo, sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Jogue fora essa ansiedade. Jogue fora essa ansiedade. Ele tem cuidado de você. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele te faz descansar em pastos verdejantes. Ele te leva para as águas de descanso e restaura a sua alma. Não temas, ó filho meu. Creia, descanse à sombra do Onipotente. Em nome de Jesus, eu repreendo a ansiedade, eu repreendo o olhar para o passado depressivo, e eu declaro uma eu declaro nesta noite visão aberta, visão longa, entendimento das coisas de Deus, entendimento dos mistérios de Deus. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro por discernimento no espírito. Eu oro por ousadia. Eu oro por coragem. Eu oro por um novo estilo de vida.
Se você crê, erga as suas mãos. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Exalte ao Senhor. Exalte o teu Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Senhor Jesus, eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de oração, de empenho, de jejum, uma semana em que as mentiras e inverdades do diabo cairão por terra. Eu profetizo que os rótulos, que o medo, que o velho homem com suas práticas e concupiscências será vencido pelo poder do teu Espírito. Que o teu amor, ó Deus, a tua graça, ó Filho, e as santas e preciosas consolações, ó Espírito Santo, sejam sobre todos hoje, durante essa semana e para todos sempre. Atenção, Deus te abençoe. Está sendo vendido bolo de chocolate por R$1 para abençoar o CCT Kids. Abençoe-nos, vai na paz. Dê um forte aplauso ao Senhor aí, meu irmão.